nós duas que cuidamos das crianças e dos adultos no Espaço Cria. Então sejam bem-vindos. Agora eu vou recomeçar oficialmente. Estamos aqui em nome da Rede de Educação Viva e Consciente. Viva e Consciente. A Rede de Educação Viva existe já há algum tempo, né? E o Espaço Cria faz parte dessa rede. Então a rede lançou uma série de encontros, que foi de ontem, aberto pela Ivana e pela Camila. Ivana, nossa inspiradora mor da Educação Viva e Consciente. E ontem foi a abertura da série de encontros que vai até dia 30 de abril. Então estamos aqui hoje para falar do tema Acordando o Adulto Interno. Um tema muito, muito querido, muito caro para nós todos da Educação Viva, muito essencial para a Educação Viva e Consciente. E muito caro para nós duas aqui também. Eu e Fernanda temos aí essa tarefa no dia a dia do CRIA. E como todos nós, na verdade não tem ninguém, nenhum adulto que possa estar fora dessa proposta que faz parte de uma abordagem de educação viva e consciente. Então vou me apresentar, a Fernanda também se apresenta, e aí vou dar início e a gente vai fazendo esse bate-bola sobre acordar o adulto interno, ok? Então eu sou coordenadora do Espaço CRIA, do ciclo 3, que comporta crianças de 4 a 7 anos e suas famílias e os educadores. Então, cuido do ciclo 3. Colaboro com o ciclo 4 também, recém-criado. E sou também professora da Escola da Aura, de Piracanga. Então, sou professora de leitura de aura e leitora de aura também, educadora e terapeuta. E faço essa ponte entre crianças e adultos. E, ao longo da minha fala, a gente vai conseguir identificar, né, a importância dessa ponte, né, entre esse trabalho que é dos adultos, que é interno, e a presença da criança e nossa interlocução com a criança. Acho que é basicamente isso. O Fê se apresenta. Vai lá, Fê. Oi, bom dia, eu sou a Fernanda, eu sou núcleo gestor do... Deu uma Tá travadinha. ouvindo? Então, eu sou a Agora sim. Fernanda, eu trabalho no Espaço Cria também, sou mental. Tá travando um pouco, né? alto. Tá, eu faço parte do núcleo gestor do Fundamental do Espaço Cria, é o ciclo 4. Melhorou? Vai, eu desativei os comentários para ver se pega melhor. Então, a Fê, só complementando aqui, que travou um pouquinho, Fernanda faz parte do núcleo gestor do Fundamental do Espaço Cria, criado esse ano, e faz parte também do trabalho com o ciclo 4, do trabalho com os adultos. Ela faz um trabalho bem bacana, e trabalhamos juntas também, recebendo novos educadores e novas pessoas para o espaço. Você está lá num lugar lindo, maravilhoso, e que a conexão às vezes varia um pouco, então eu vou seguindo daqui, e à medida que ela consegue, ela vai trazendo conteúdos também, tá? Então hoje a gente vai trazer esse tema. Fê, já te apresentei um pouquinho, porque deu umas falhadas, falei um pouquinho mais de você, ouvi. tá? Tá ótimo. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão, acordando o adulto interno, o que isso significa, né? Então eu vou trazer uma função, uma ação que nós duas desenvolvemos no Espaço Cria, que é receber novas pessoas no Espaço Cria, não receber como visita, mas receber como profissional. Então nós selecionamos pessoas lá no Espaço Cria, e essa seleção se dá através de um acolhimento super bacana, assim, e uma conversa que muitas vezes as pessoas reconhecem como uma vivência, mais do que uma seleção. Então eu estou começando por aí, porque nesse tempo, nesse momento que a gente está entrevistando pessoas no Espaço Cria, né, toda vez que a gente precisa entrevistar alguém para estágio ou para trabalho, é muito interessante que as pessoas ficam muito encantadas. As pessoas ficam muito encantadas com a proposta, quando, antes mesmo de chegar no campo onde estão as crianças, em interação,
elas ficam muito encantadas com tudo que a gente traz, com tudo que a gente fala sobre a educação viva e consciente, sobre a nossa ação no Espaço Cria, né? E é interessante que aí, em determinado momento eu falo, olha, mas tem uma questão aí, né? Tem um dado a mais nesse trabalho, assim, elas ficam muito olhando a criança muito empoderada, muito autônoma, muito livre no campo, e elas ficam, uau, como isso funciona, que incrível. Eu falo, bom, tem um elemento surpresa. O elemento surpresa é aquilo que a gente chama é aquilo que promove esse acordar do adulto, que é um trabalho que eu acho absolutamente precioso. Eu não vejo como é possível trabalhar com crianças sem essa visão, sem esse olhar, sem essa abordagem nesse momento. Seja qual for a prática da escola, que é o olhar para dentro. Então, assim, o que significa esse olhar para dentro? Então, hoje em dia está na moda, né? Vamos olhar para dentro, vamos trabalhar internamente. O que isso significa? Significa, assim, quando a gente está no campo de educação viva e consciente, que é um lugar de trabalhar a potência da criança, de preservar a potência da criança, a liberdade, a autonomia, e educar a criança na autonomia e não para a autonomia. Como que a gente pode estar diante de uma criança com quem a gente quer estabelecer esse tipo de relação, né? Não uma relação de poder sobre, mas uma relação uma relação comum, uma relação de estabelecer liberdade, espaço de autonomia, espaço de potência. Como fazer isso se a gente não tiver nesse lugar dentro da gente, ou no mínimo, não estiver olhando para esse lugar? Então, quando a gente está numa relação com esse propósito, né, com esse propósito de desenvolver potência, de respeitar o outro no lugar do outro, se a gente não olhar para nós mesmos e para as coisas que estão se movendo dentro de nós, enquanto a gente dialoga, interage com essa criança, isso não vai adiante, né? Então, muitas vezes, na nossa história, a gente aprendeu ao longo da nossa vida, a gente se constituiu como adulto, pelo menos externamente, aprendeu a apontar para o outro, né? Ah, tal coisa não está funcionando na minha vida, então eu aponto para o outro. Ah, isso é por sua causa, né? Eu aponto o dedo para o outro, eu aponto o dedo para todos os outros à minha volta. E a criança, no campo da educação viva, ela denuncia isso. Ela mostra, olha, não é bem assim, né? Ela não fala dessa forma, ela mostra pra gente. Ela faz, a gente percebe, sente internamente que alguma coisa está se movendo dentro de nós. Então, o exercício do acordar o adulto interno dentro da educação viva e consciente é o exercício de virar, inverter a direção. Inverter a direção desse apontar. E apontar para si. Apontar para dentro. Apontar para esse ser que somos nós, né, que é o adulto, e que tem lá dentro uma criança. Tem lá dentro uma criança, e que se a gente não cuidou dela, é uma criança ferida, como a gente também está na moda dizer, mas é verdade. Existe uma criança ferida dentro de todos nós, uma criança que se magoou, que foi rejeitada, que se ressentiu de muitas coisas ao longo da vida, até mesmo coisas que os adultos nem perceberam que ela se ressentiu. Então, isso existe dentro de nós, e se a gente não olha para isso, se a gente não se percebe nesse lugar, né, a gente não avança, nem na nossa potência, muito menos apoiando a criança na potência dela, dando a oportunidade da criança de se desenvolver desse lugar dela, reconhecendo essa criança da forma como ela é, forma como ela chega, acolhendo ela dessa maneira. Isso não significa a gente não dar a devida contenção, devido limite, organizar as coisas e facilitar as coisas para a criança. Não, significa que sem esse trabalho, da gente olhar para dentro, que é também na moda autoconhecimento, essa relação não se estabelece, né? Essa relação de trabalhar na potência, ela não se estabelece, porque a criança, ela está num lugar de potência quando ela ainda não foi, de alguma forma, não teve interferência suficiente do adulto para se desvincular da sua própria potência. Então, se ela é uma criança que está crescendo com esse olhar, se a gente está deixando a criança nesse lugar, deixando a criança em paz, no lugar de potência, é muito importante que esse educador, que esse adulto, que essa mãe, que esse pai, porque isso, a educação viva, ela não é algo exclusivo da escola, não é uma abordagem escolar, não é uma pedagogia, é uma abordagem de vida, é uma visão de mundo, é uma escolha.
A gente escolhe apontar o dedo para si, para que a gente possa ressignificar o que tem dentro e trabalhar com a criança e atuar com a criança no campo sistêmico, no campo onde que a gente ocupa, trabalhar de um lugar de verdade, ou de mais verdade possível, porque a educação é viva e consciente. Se ela é viva, ela acorda a cada dia. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Mesmo que a gente tenha uma rotina que chega, que lancha, que almoça, ainda assim, todo dia é um dia novo na nossa vida. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente, de fazer outras escolhas, de olhar para dentro, de reconhecer coisas. Mas é uma escolha. A gente precisa escolher isso. E essa escolha, ela também tem tempos variados. Tem gente que vai escolher isso e em uma semana vai realmente mudar completamente a sua conduta, né? Com o seu próprio filho, com a criança à sua frente, com a criança na escola. Tem gente que rapidamente vai fazer um trabalho profundo e vai transformar isso. E isso demanda um trabalho profundo, né? Um trabalho diário. Então, o campo da educação viva, ele nos convida diariamente para a gente se desconstruir, para a gente se repensar. Mas mais do que repensar, é realmente desconstruir. Então, só compartilhando aqui uma coisa, né? Quando eu conheci a Ivana ao vivo, eu fui a Piracanga para conhecer a escola. Então, como educadora, antes de ser terapeuta, eu fui conhecer a escola. E é bem interessante eu estar aqui como coordenadora de escola de crianças e professora de escola de adultos. Porque eu fui conhecer a escola e aí meu caminho fez um desvio e eu fui parar no autoconhecimento profundo e fiz um processo longo de autoconhecimento que assim, na verdade, me trouxe de volta para a escola, para o Espaço Cria. Também já colaborei com o Colo da Montanha, com o Jardim do Joá. Então, passei um tempo colaborando com várias escolas, até estar agora direto no CRIA, vestindo a camisa. E vejo isso, né? Que eu fui nessa direção da escola, na direção de trabalhar com as crianças, olhar o que aquelas duas irmãs estavam fazendo na escola em Piri, que era Ivana e Lola. E quando cheguei lá, me deparei com quem? Comigo mesma. E aí mas fui convidada a fazer uma curva e mergulhei profundamente no trabalho interno, a ponto de me tornar professora de meditação das rosas, professora de leitura de aura. E nesse momento eu vejo como tudo isso se entrelaça. Não há como não se entrelaçar, não há como a gente não virar apontar o dedo para nós mesmos, nós mesmas e olhar profundamente. Não funciona no dia a dia, as crianças denunciam. E quando eu vou dar a palavra para a Fernanda, e quando a gente se coloca na nossa posição de adulto, né, de um adulto que inicialmente precisa se colocar de forma vulnerável, precisa se colocar de forma disponível para se abrir internamente, aí eu conto para vocês o que aconteceu. Quando eu vi a Ivana amamentando a Nara, a filhotinha dela mais nova, e Ivana ia falando comigo, ia me quebrando por dentro, assim, craquelando por dentro. Era tudo tão completamente verdadeiro, aquilo fazia tudo tão sentido para mim, mas eu sentia aquilo quebrando coisas dentro de mim, desde o momento que ela começou a falar na minha frente, desde o momento que eu ouvi falar sobre tudo isso, que mostra justamente o quanto a gente está conectado com aquele tema, aquilo já existe dentro de nós, mas existe um trabalho. E esse trabalho é um trabalho de perseverança. Não é um trabalho simples, ou melhor, é um trabalho simples, mas nem para todo mundo é tão fácil se abrir, se desconstruir e fazer isso todos os dias. É todos os dias. O Espaço Cria, o nosso trabalho, né, Fê? É todos os dias olhando para dentro. Então, vou passar a palavra para a Fê um pouquinho e depois a gente abre as perguntas de novo. Te ouvindo, Ana, me vem assim que ser adulto é se responsabilizar, né? É se responsabilizar por aquilo que a gente viveu, é se responsabilizar por aquilo que a gente tem dentro, é se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelo que é importante pra gente, pelo que a gente quer construir, né? Aquela frase que também, enfim, tá super na moda, né? Que é ser a mudança que a gente quer no mundo. Não ficar apontando para fora, né? Assim, eu quero que o governo faça tal coisa, eu quero que o meu chefe
mude a situação, a gente se responsabilizar e a gente construir isso, assim. E outra coisa que também fiquei pensando, te ouvindo, assim, né, que a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Então a gente não tem como dar espaço para a criança viver na sua potência se a gente não está vibrando na nossa potência, se a gente não está existindo na nossa potência. Então a gente precisa olhar para dentro para encontrar esse espaço, para se olhar, para se criar, né, para se curar das coisas que estão feridas e poder escolher outros caminhos e criar mesmo novas realidades, uma nova forma de se relacionar. E aí você falou, com as crianças, mas também com os adultos, né? E também consigo mesmo. Então, é um trabalho que ele serve para todos os campos, né? Se eu tenho um conflito com o meu marido e eu decido apontar o dedo para ele e falar que o problema é ele, eu tô deixando de ver um mundo de coisas que está acontecendo dentro de mim e que eu posso desistir dessa história, desse relacionamento, que eu vou encontrar esse mesmo conflito em outro lugar, porque aquilo está dentro de mim. Então, é esse olhar para dentro, esse trabalho interno, né? Da gente se responsabilizar, tá bom, eu tô sentindo o que quer que eu esteja sentindo, raiva, tristeza, alegria, isso é meu, isso não é do outro. Não foi o outro não é responsável por eu estar sentindo isso. O outro é responsável pelas atitudes que ele tem. Mas o que eu sinto e como eu decido agir a partir dessas atitudes, a partir dessas relações, é total meu. É responsabilidade minha. Né? Isso explica por que de repente eu tô com uma determinada criança e eu vou me sentir muito desafiada e você não. E uma outra pessoa vai ficar incomodada e a outra pessoa vai achar lindo. E com cada um vai ter uma reação diferente, pois nossas reações são nossas e de mais ninguém. Então, esses encontros, eles servem como espelho para a gente olhar coisas que estão dentro da gente. Então, a criança mostra para a gente coisas que estão dentro da gente. Se eu fico intimidada com uma relação, se eu me sinto desafiada por uma criança, é algo que está dentro de mim que precisa ser olhado. Ela está me convidando, fazendo esse convite muito potente de olhar para o que está dentro de mim que está me dando essa sensação. E aí esse é o trabalho que a gente faz na escola e na educação viva, né? É olhar o que está pedindo para ser olhado, né? Por que essa situação me move desse lugar, né? O que está acontecendo dentro de mim que eu preciso cuidar para eu poder me relacionar de um lugar neutro e livre e potente, né, para que a criança possa ser ela, e não o que eu espero dela, e não o que eu projeto nela. Sim. E você falando, me lembrou, só porque você falou uma coisa que me provocou aqui, que é bem do nosso campo, que é do campo é isso, gente. O campo é o lugar da atuação, né? Então é um termo já que traz um pouco de constelação para essa fala, mas isso é uma fala que ainda vai ter aqui nesses encontros. Mas o campo, ele nos convida a verificar com que criança a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com a criança externa, com a criança que está na nossa frente, que pede pela nossa presença adulta, pede pela nossa presença verdadeira, né, pede que a gente esteja íntegro ali diante dela, ou a gente está trabalhando com a nossa criança interna, né, com quem a gente sempre, de vez em quando a gente tira esse termômetro, né, entre os educadores e nós todos, né, todos somos educadores na escola, então a gente tira esse termômetro. Quem está trabalhando com que criança nesse momento? Então estou dando conta daquelas crianças que estão ali à minha volta, que estão me pedindo ajuda, ou que estou ali observando essa criança, ou estou trabalhando com a minha? Ou é a minha que está precisando de ajuda? Porque se é a minha que está precisando de ajuda e a gente já sabe disso, a gente vai procurar ajuda sim. Vai procurar ajuda de um adulto. Né? A gente vai procurar um apoio, uma escuta, um trabalho interno, a gente vai procurar um retiro, uma leitura de aura, uma meditação, a gente vai procurar um instrumento, seja ele qual for, que pode ser o mar, pode ser a natureza, vai procurar um lugar de alinhamento, mas de alguma forma também algo que possa refletir você e que possa te oportunizar a fazer esse trabalho, né? Então, quanto mais a gente faz esse trabalho, mais a gente se mantém nesse lugar, né? De vivo, de consciente. Consciente porque, assim,
prevê ampliação de consciência, ampliação de visão de mundo. A gente deixa de estar num lugar e vai para outro lugar. A gente vai ocupar o lugar que a gente ocupa. Quando a gente ocupa o lugar que nos pertence no nosso campo, no nosso sistema, na nossa vida, aí a gente deve ficar aí. A gente deve ficar nesse lugar, porque esse é o lugar da nossa potência. A criança, no campo da educação viva, ela nos oferece esse convite. Ela faz esse convite para nós. A gente pode topar ou não esse jogo, mas se a gente não topa, ele não funciona. Não funciona para a criança, não funciona para nós. E é interessante que a gente observa isso também. A gente observa, por exemplo, uma pessoa que chega na escola e acha tudo lindo, e se entusiasma, e acha muito incrível. E isso aconteceu recentemente, uma pessoa que foi, achou tudo maravilhoso, e na hora de conversar com elas, depois desse momento de observação, que é uma coisa importante, e Fê pode trazer essa questão que o veículo disso tudo é a observação, né? E essa pessoa, ela falou para mim, Ana, é muito para mim. É muito, assim, tipo, nesse momento eu vou precisar mexer muita coisa dentro de mim. É muito incrível, mas ao mesmo tempo é muito para mim. Então essa pessoa, ela foi muito honesta com ela mesma, né? Naquele momento ela falou, olha, nesse momento não é possível para mim esse tipo de reinvenção, esse tipo de vulnerabilidade, porque o tempo inteiro a gente está vulnerável, porque a criança estando na potência, estando na presença, ela não nos poupa, né? Porque não é para poupar mesmo, a gente está ali para viver essa potência. Então, Fê, quer falar um pouquinho desse lugar de observador? A observação, a gente sempre começa, né, com esse momento, assim, da gente sentar e observar. A gente silencia, porque, enfim, existem muitos programas internos, né? Existem muitos padrões e muitas programações internas que a gente foi adquirindo ao longo da vida. Então, uma delas é a necessidade de fazer, né? De estar sempre fazendo, de estar mostrando produtividade. Quando você para e você observa, o que você encontra? Quando você observa a criança e você observa que ela está na potência, o que você encontra? O que te move, né? Então a gente tem, inclusive, assim, a gente se faz várias perguntas, né? O que eu senti vendo aquelas interações, aquelas situações? Como que me moveu? Eu senti o ímpeto de ir lá e me meter, ou eu senti, sei lá, eu vi uma criança batendo na outra, onde que isso me tocou? Eu senti uma dor, eu senti vontade de proteger aquela criança. Em que lugar da minha criança? Porque quando a gente sente, tem esse ímpeto assim, de eu quero proteger, ou eu quero fazer. Isso é a nossa criança que está ali atuando. E esse é um convite para todos, né? Não, foi ótimo, deu para entender tudo. E esse é o convite para todos, né? Todo mundo que pisa nesse espaço de educação viva e consciente é convidado automaticamente, mesmo que não tenha consciência. É convidado automaticamente para entrar nesse jogo, para entrar nesse lugar de interlocução, num lugar mais profundo. Então, quando a Fê fala da questão da observação, né, quando a gente chama uma pessoa, quando uma pessoa vai conhecer o CRIA para fazer parte do CRIA, a gente criou um roteiro de observação. E esse roteiro de observação, ele prevê observar as crianças de um lugar neutro, de um lugar que eu brinco que é assim, tipo uma moita, se esconde atrás de uma moita e vai andando pelo campo e vai olhando e fica ali observando as crianças sem interagir, que é um super exercício maravilhoso. É o exercício do educador vivo e consciente, que é observar de um lugar neutro, de ver como a criança funciona, né? Como a criança funciona, não como uma pesquisa, mas tipo aprender com isso, né? É o melhor lugar para se estar, assim, é o lugar de observação. E aí dentro desse lugar de observação existe o que a gente está observando, que é interno, externo e secreto, né? Já trazendo um pouquinho do Lamaçã, tem aqui. Tem o que a gente está observando externamente nessa criança, aquilo que é produzido internamente dentro de nós a partir dessa observação, e o secreto é aquilo que a gente ainda não descobriu, né? Aquilo que é mágico, que é poderoso, que é transformador, que às vezes o adulto pode até resistir um pouco a esse movimento. Então tem aqueles que entram no jogo e se jogam e vão embora nesse processo, e tem aqueles também que às vezes resistem um pouco. Porque é isso, é um processo incessante, né? Sem parar,
Todos os dias a gente está ali se abrindo um pouco mais, sendo mais vulnerável, acolhendo o outro, acolhendo uma a outra. Então, eu e Fernanda nos acolhemos muito ao longo do processo e acolhemos todas as outras pessoas da equipe. E tem outras pessoas da equipe também que acolhem umas às outras. E a gente tem esse tempo também, né? É preciso que a gente dedique tempo a esse lugar de olhar para dentro. Então, no Espaço Cria, dando esse exemplo, né, da nossa experiência viva, consciente, prática do dia a dia, a gente tem um tempo para isso, a gente tem um tempo para uma escuta profunda, um lugar onde todo mundo pode se abrir, ser vulnerável e não vai ser julgado, porque esse é um princípio fundamental da educação viva que se aplica às crianças e aos adultos. O não julgamento, a não comparação, né? A gente tem direito de dizer o que está sentindo, se vulnerabilizar, se expressar desse lugar mais verdadeiro, sem ter alguém te julgando, ter alguém dizendo que está certo ou está errado. Essa é a única forma. Essa é a forma como a gente vive, mas eu vejo como uma forma muito significativa da gente alcançar um lugar de mais verdade, mais consciência e de vida na nossa prática pessoal profissional. Então, tudo isso fala da nossa prática cotidiana, né? Tanto na escola, não é possível a gente viver educação viva só na escola. Isso se expande para nossos contextos, como a Fernanda falou, vai se expandir para a relação com o marido, para a relação com a família. Vai movimentar muitas coisas no trabalho com o marido, com os filhos, com a família. Eu conheci a educação viva e consciente, ou melhor, reconectei com filhos já adolescentes. Então hoje eles de vez em quando, né, me dão umas chacoalhadas porque já absorveram, já tem dentro deles isso e me dão umas chacoalhadas assim, me acordam em casa também, me mantêm desperta e é incessante esse trabalho de se manter desperto, ele continua, né, Fê? Ele não para nunca, assim, e é um bom jogo para se jogar, né? É o despertar que nunca acaba. Fala, Fê. Não, eu estava pensando de novo sobre observação, né? Que se a gente não faz esse trabalho de separar, né? De ver o que a gente está observando que é externo e o que é interno, a gente não consegue perceber o que a criança realmente está querendo dizer. Então, o nosso papel de educador... Olha aqui, a Cecília agora está querendo dizer: mamãe, preciso de você. O que você está fazendo aí no celular? Isso é vivo e consciente, minha gente. Isso é educação viva e consciente. Calma, amor, calma. Uma mãe na live e uma criança pedindo o acolhimento e a atenção dela. Isso faz parte desse nosso vivência. Desliga esse negócio. Desliga esse negócio. Mas é isso, a gente não observa. Se a gente não observa o que está acontecendo com a criança externamente e observa internamente também, para a gente poder separar o que é o que, a gente não consegue entender o que eles estão querendo dizer. Sim. Então eu vou achar, cara, você não está respeitando o meu espaço, sei lá, o que eu vou achar, né? Não, e tá tão óbvio, né? Mamãe, larga esse celular. Você não está respeitando o meu espaço. Quem não está respeitando, né? Quem não está guardando espaço para si, né? Quem é que não está fazendo esse trabalho de reservar o seu próprio espaço? Aqui não, aqui é a mãe, aqui é a Ana Leite, aqui é a educadora, aqui é a Fernanda. Quem não está fazendo esse trabalho? Então, parte da gente. E não é que a gente... E quando você fala, né, do não julgamento, assim, eu gosto sempre de humanizar a coisa muito, assim, porque não é que a gente não julgue. O ser humano, ele julga. Agora, quando a gente julga para fora, é porque normalmente a gente está vendo alguma coisa que está dentro. Então, a gente faz, inclusive, esse exercício de separar, tá? Eu tô vendo o que eu tô julgando, o que eu tô julgando e por que eu tô julgando isso. O que eu tô vendo aqui fora que tá dentro. E aí a gente usa o espelho, né? A gente fala, você é egoísta. Peraí, você é egoísta. Você não respeita o meu espaço. Você não respeita o meu espaço. Né? Então... E é interessante que, assim, você trouxe uma coisa que eu quero trazer de novo aqui, que é esse lugar de... Porque quem ouve pode pensar, ai meu Deus, então é assim, né? A gente vai nisso e então a gente se capacita nisso, né? Ao mesmo tempo tem um dia que você está mais frágil.
Tem um dia que você está mais vulnerável por alguma questão. Acontecem coisas na nossa vida. Alguém que se vai, alguém importante, e você vive uma experiência que você nunca viveu na vida. Quando alguém muito importante para você, pai, mãe, faz a passagem, você passa a viver uma experiência que você não tinha vivido antes. Você não sabe o que vai acontecer durante essa experiência. Você não sabe que ações e reações e processos internos vão se dar dentro de você. Então, nesse momento, pode ser que você, com todo aquele trabalho que você vem fazendo, se depare com um desafio novo, né? Se depare com um chamado e uma provocação nova. E aí é muito bom que a gente possa ter alguém perto, né? Uma rede de relações, porque é disso que a educação viva fala e o acordar do adulto interno fala das relações, né? O foco desse processo, dessa abordagem, dessa visão de mundo, dessa prática com crianças e adultos é a relação. E a gente está em relação o tempo inteiro, e novas relações se estabelecem na nossa vida, assim como uma perda, ou como um novo encontro, né? Um novo parceiro, uma nova parceira, ou um novo espaço de trabalho, uma pessoa nova que chega. Outras coisas se dinamizam ali, como diz o Maturana, tudo muda. Mudo eu, muda você, muda o espaço à nossa volta. Então, é bem verdadeiro também dizer que essa interação, ela passa por movimentos, né? Ela passa por movimentos. E a gente vai persistindo nesse lugar de se investigar, porque é desse lugar que a gente processos, né, que amplia a consciência. E aí a gente pode, então, pedir apoio e pode, inclusive, passar a bola, né? Então, tipo assim, nossa, tá muito desafiador aqui comigo agora. Então, eu prefiro que você lide com essa questão. Né? Você pode lidar com essa situação no meu lugar, aqui, agora, e é isso. A criança percebe essa verdade, mesmo quando isso se dá com uma criança, a criança percebe a verdade. É melhor que a gente faça desse lugar verdadeiro do que de um lugar do tipo, eu não tô aguentando mais, eu tô trincada aqui e tô sustentando aquela relação. Porque eu preciso dar conta, porque eu sou uma educadora há muito tempo, já estudei muito, já fiz muitos processos. Sou neutra. Sou neutra. Quero beliscar essa criança, mas eu sou neutra. Eu sou neutra. Eu sou educadora viva e consciente. Então é melhor que a gente trabalhe com a verdade e fale, Fernanda, você pode me ajudar aqui? Então agora a Fernanda vai ficar com você e eu vou sair um pouquinho. Então, esse é o convite, né? Um convite para toda a verdade possível no tempo e no espaço e que a gente, no dia a dia, possa usar dessa verdade com as crianças, né? Você acha que a gente abre um pouquinho as perguntas para ver o que surge? Sim, queria só falar que você falou da rede, né, de apoio. Eu trago muito a bagagem da CNV também, né? Você sabe, comunicação não violenta. E a gente também fala muito do CNV que a gente precisa de rede de apoio. Eu considero a educação viva e consciente uma educação não violenta. Porque é isso, a gente não joga para o outro o que é nosso, né? E a gente também não fica tendo que entubar coisa que a gente não aguenta. Então, essa importância dessa rede de apoio, e por isso que a gente tem uma rede viva e consciente também, entre quem está fazendo isso, né? Entre as pessoas que têm as escolas e que estão, né, na frente desse trabalho, é muito importante da gente poder trocar e se vulnerabilizar e falar, cara, naquele momento eu não estava dando conta, eu queria gritar. E tudo bem, né? Eu não vou gritar, eu vou me responsabilizar pelo que eu tô sentindo e aí eu vou pedir ajuda e vou passar a bola, que nem você falou. E esse é o lugar da autorresponsabilidade. Eu pego pra mim a responsabilidade, eu peço ajuda e aí eu saio um pouco de cena porque eu também posso. Eu também tenho esse direito, né? Sim. E trazendo essa questão da autorresponsabilidade, é muito importante se dar conta disso, né? Que quem é responsável por aquela criança interna. E aí, trazendo só uma coisa que eu não trouxe antes, que é assim, me deparando com a educação viva e consciente, reconhecendo ela dentro de mim, eu me dei conta de que, assim, os educadores todos que existem, de todas as abordagens, né? É um convite para todos os educadores, para todos os seres, na verdade, todas as pessoas, que é olhar para dentro e ver com quem você está lidando nas circunstâncias que você lida. Quem é que está falando com o outro naquele momento? Quem é que está reagindo? É você, o adulto interno, ou é o adulto externo e a criança interna? Com quem é que está resmungando? Quem é que está solicitando? Quem é que está
demandando, sabe? Porque quando a gente vai para quando a gente escolhe esse despertar constante, esse despertar diário, a gente escolhe agir desse lugar do adulto interno e externo, reconhecedor da sua criança interna e responsável pela sua criança interna. Então, se tem alguém que pode se responsabilizar por essa criança interna e pelo que ela precisa nesse momento, é você mesmo. Esse é o dado de responsabilidade, de descoberta que esse adulto verdadeiramente despertou, né? E aí a gente tem a oportunidade, então, de observar isso e lidar com isso no nosso dia a dia. A gente já reconhece que tem uma criança interna, que às vezes a gente atua daí, mas que a gente precisa ocupar esse lugar. A gente precisa ocupar esse lugar de dizer, agora eu tô aqui, meu amor, sabe? A gente precisa ocupar esse lugar. A gente precisa se dar conta de que a responsabilidade por essa criança não é mais do seu pai, da sua mãe, é de você mesma. Você pode pedir ajuda, você deve pedir ajuda, mas é sua responsabilidade. Assumir essa responsabilidade é dar passos na vida, né? E é oportunizar também estar na presença das crianças e ser desvelada pelas crianças, né? Todos os dias a gente tem essa oportunidade no campo da educação viva de se desvelar, de se desnudar, de ser desnudado e de estar em acordo com isso, tá? Jogando esse jogo bom da verdade, bom da transparência, bom da presença. E quando a gente está em observação, observando as crianças, a gente tem esse convite para ficar na presença, voltando lá para aquele lugar do roteiro da observação de quem chega no campo do CRIA. O convite é observar as crianças, a dinâmica delas, o movimento delas, elas entre elas, uma ou outra criança que te chama a atenção, observar a energia delas, observar o que se move naquele campo, na energia das crianças, como que elas se movimentam no espaço, como que elas se relacionam entre elas e com os adultos. A outra observação é observar os adultos, observar como eles se movem, como eles se direcionam para as crianças, que lugar eles ocupam, como está a energia deles, como eles transitam pelo espaço. A outra questão para observar é observar o espaço em si, como ele está organizado, como ele está posicionado, como que as pessoas transitam nesse espaço, qual é a energia que impera nesse espaço no momento que você está ali observando. E a quarta e mais fundamental de todas é como isso se processa dentro de você. Então, como toda essa observação se processa dentro de você, dentro do teu ser, e como que você lida com isso. Então, a gente vai ter pessoas que vão falar, sim, eu quero, e vai ter uma pessoa ou outra que vão dizer, é muito para mim nesse momento. E aí é vero, é verdadeiro, a gente acolhe. Então, diante do avançado da hora, Fê, posso abrir aqui as perguntas? Abre. Uhum. Vou abrir aqui ativar comentários e vamos ver o que surge aqui, se surge alguma pergunta. Alguém ativei, mas não está movimentando. Enquanto isso, Enquanto não vai surgindo nada, vamos conversar. Vou falar aqui que recuperar essa autorresponsabilidade pode parecer um pouco assustador às vezes e pode parecer pesado, mas na verdade também é recuperar nosso poder pessoal, né? Recuperar o nosso poder sobre como a gente se relaciona com o mundo, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Então, tem um lado que é muito maravilhoso, assim, é um trabalho. A Ana sempre fala isso também, olha, trabalho. O serviço que a gente faz é com as crianças e o trabalho que a gente faz é com os adultos. Então, é um trabalho, né? A gente olha, a gente sua ali, mas a gente também recupera o nosso poder de transmutar isso, né? E de tomar outras escolhas e destravar esses padrões e, enfim, recuperar a nossa potência. Então, tô vendo que agora estão surgindo aí os comentários, eu não estou conseguindo ler. Tá tudo bem, quando você falava eu lia e a gente faz assim, quando eu falar você lê.
Aí você responde. E, então, vieram algumas perguntas. Veio uma pergunta da Letéia de Petrópolis, eu acho que ela é de Petrópolis. E ela disse: socorro, eu não tenho rede. Então, na verdade, e como que a gente cria rede, né? Na verdade, a gente tem uma rede viva, rede de educação viva de mais de 20 escolas. A gente estava contabilizando o número de crianças e de adultos justamente para compartilhar com vocês nessas lives. Mas, sei lá, eu digo aí em torno de 1.000 adultos, assim, famílias, colaboradores, educadores, todas as pessoas que fazem parte da escola a gente considera como educadores, então toda a equipe que faz parte da escola é educadora. Então eu imagino que a gente tem nessa rede umas 1.000 pessoas, né? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela agora também, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, na Bahia, em Cabo Frio, me perdoem se eu não falei algum lugar, enfim, no sul, enfim, tem vários lugares. E criar rede é algo que pode partir de você, a Letéia, pode partir de você a ideia de criar a rede, de criar uma rede, de buscar pessoas, e a gente também está aqui para isso, então além de somos uma rede também aberta para esse tipo de comunicação, de conexão. Então, a criação de rede precisa partir de alguém, pode partir de você mesma, né? E de se aproximar de espaços e de pessoas que estão movimentando o autoconhecimento em si e que estão fazendo essas escolhas. Veio também alguém que pediu para repetir as 4 etapas. Na verdade, é só um convite de observação, gente, que é observar a criança no movimento dela, a energia dela e como ela se movimenta, observar a ação dos adultos, como eles se relacionam com as crianças, como eles se movimentam, como a energia deles, isso num campo de educação, né? de educação, um campo de relação entre crianças e adultos, pode ser na sua família. E depois observar esse espaço, como o espaço está configurado, se ele permite essa interação, qual a energia que vibra nele, qual é a aura desse espaço, e por fim observar como que isso se movimenta dentro de você. Então já é uma super observação para esses tempos de confinamento. Alguém pergunta também, como fazer isso em tempos de confinamento? Fazer isso desse lugar, né? Do lugar, assim, como estabelecer rede em tempos de confinamento? Participando de lives, buscando pessoas para trocar, fazendo Zoom, fazendo live, usando a tecnologia, como diz Maturana, para aquilo que ela foi inventada, que é para estabelecer relação à distância. A tecnologia ela não foi criada para entupir a gente de informação. Né? A única live que eu assisti do Maturana, Humberto Maturana, o médico biólogo chileno, ele falava isso, que é para isso que serve a rede da mídia, né? A mídia de conexão. Zoom, internet, é para que a gente possa se ver, que a gente possa se comunicar, que a gente possa estabelecer esse vínculo de rede, esse lugar de termos apoio uns dos outros. Tem uma pergunta para a Fê, mas eu ainda queria trazer mais uma questão. Não, mas já foi. Acho que já foi. Vai, Fê. Eu fiquei com vontade. Eu li uma pergunta aqui que fala que nesses momentos de demanda dos filhos, quando a gente não consegue entregar, né? Como fazer? E aí essa me toca muito, porque eu tô aqui, né, com os meus dois aqui do meu lado. E teve um momento em que eu precisei muito olhar para mim e estava muito pouco disponível para as demandas externas. E foi muito importante para mim ser verdadeira. Dizer, eu não estou disponível. Nesse momento eu não estou disponível. Aqui sou eu. Esse é o meu espaço, esse é o meu limite. E eu preciso olhar para mim e eu preciso desse tempo. E aí, a resposta da criança, ela não vai, né? Se você precisa aprender, isso é muito bonito, assim. Se você precisa aprender a estabelecer limites, dificilmente você vai encontrar pessoas, crianças ou adultas, que falam assim, ah, claro, esse é o seu limite, pode ficar, fique com o seu espaço. Você provavelmente vai encontrar pessoas que vão falar, não, eu quero! E você vai precisar aprender a estabelecer os seus limites. Então é um aprendizado muito lindo. A gente encontra os espelhos que a gente precisa para se desenvolver. E se a gente não aprendeu da primeira vez, podem ficar tranquilos que o universo é maravilhoso. Ele vai te dar uma segunda chance, uma terceira e uma quarta. E a gente vai precisar desenvolver. E uma coisa vai desenvolver essa competência. Então, Sim. assim, eu diria, para a gente ser muito verdadeira e se abrir para viver o encontro. Porque o que vai vir a partir de quando a gente se coloca de forma verdadeira, o que a gente vai receber depois, a gente não tem ideia. É o inesperado, né? É o imprevisível.
E a gente vai receber e a gente vai lidar. E a gente vai se descobrir junto dessa criança. A gente vai se descobrir como que a gente é nessa interação com essa criança. E ela vai se descobrir como ela é nessa interação com você. E aí, gente, E aí isso é um a gente vai relacionamento verdadeiro. Isso. E aí a gente vai se descobrindo, vai se tornando um espelho mais limpo, né? Porque é o que as crianças são, um espelho muito puro. E caso a gente não faça esse trabalho, as crianças vão trabalhar por nós. E a gente pode ser que elas nos beneficiem, a gente não. A gente não beneficia elas. Então, quando eu olho para esse campo geral dos adultos, né? É um convite muito amplo para que a gente, principalmente, a gente libere as crianças e a gente libere os outros à nossa volta também. Porque quando a gente assume esse lugar, a gente libera o outro à nossa volta. Quando a Fê fala, eu tô aqui agora não dá para mim. Ela tá trazendo um nível de verdade que libera o outro para fazer uma outra coisa, para ter uma outra escolha. Ela tá deixando claro isso. Então, quando a gente E para vai ser para esse verdadeiro lugar, também, né, Ana? E para ser sim, verdadeiro também. Porque a gente aprendeu que a gente precisa suprir fingir. as necessidades do outro, fingir que está tudo bem. Então a gente não está acostumado com relações com Isso, esse nível de verdade. Né? A gente aprendeu que sim. dizer não é ruim, não é legal, porque o outro fica chateado. E aí é como se fosse A gente responsabilidade aprendeu que nossa o outro não conflito é ficar ruim. chateado, que conflito é ruim. Então Sim. tudo isso a gente está desaprendendo e vivendo com as crianças, e elas já estão aprendendo diferente. Então, elas estão olhando pra gente, porque elas também aprendem pelo exemplo, e estão vendo, cara, eu posso dizer que não. Eu posso dizer que agora eu não quero. Eu não preciso me submeter à vontade do outro. E aí já vão crescer adultos que já têm essa sapiência, né? Enfim, desculpa te Isso interromper. cria uma. Não, tá ótimo, a gente tá nesse momento agora. Mas isso cria esse lugar de liberdade do outro, né? Porque à medida que você pratica essa liberdade de dizer e essa autoridade. Oi, Fê. É que acabou, eu não Oi. sabia que acabava em 1 hora. E É, é como. a Não gente, sabia que a gente acabava, fluiu aqui, tava tão bom, eu a gente estava nem se ligou no cuidando. tempo. É, eu estava cuidando ali do tempo, então estou explicando para as pessoas que essa live é o fim da outra live. E que ela tem, então, a oportunidade de assistir a outra hoje, durante todo o dia, 24 horas vai estar no story da Rede de Educação Vive Consciente. E a gente vai fazer o exercício também de salvar as lives e virar um arquivo. Vamos ver se isso é possível. E então, eu super te agradeço, Fê. Agradeço a Rede de Educação Viva, ao Espaço Gratidão. Cria, a essa escolha. Agradeço a mim mesma também pela escolha de fazer parte disso, perseverar nesse tema. E é isso, mais uma vez apresentando o encontro de amanhã. O encontro de amanhã, live de amanhã às 11 horas. Educação Viva para além dos muros da escola. A gente hoje iniciou aí, deu umas pegadinhas sobre esse tema, e com a Max Serena, uma pessoa raiz da Educação Viva e Consciente, e Karina de Gaia, uma pessoa raiz da Educação Viva e Consciente, maravilhosa. Então não percam, vai Maravilhosas. ser muito bom, e vocês estão todos convidados até dia 30, todos os dias uma live, seja fazendo almoço, seja lavando a roupa, ouça as lives e chegue mais perto da Educação Viva e Consciente, ok? Então, beijo, Fê, Isso. beijo para todos. Um Fica beijo, aqui beijo mais para esse todos. Espero que pedacinho. quem não teve as perguntas respondidas, que possa ter amanhã e nos próximos dias. Isso. Até dia 30. Beijo grande, beijo para todos. A gente vai ir pra piscina.